2022, 414 dos 497 municípios gaúchos tiveram situação de emergência decretada devido à estiagem. Seca extrema na região sul, inundações e deslizamentos no sudeste e parte da região nordeste. Quais os motivos de eventos cada vez mais extremos? Para falar sobre mudança climática e como ela afeta a população mundial e os ecossistemas, o Espaço Livre de hoje recebe a presidenta do Movimento Hessler para a Defesa Ambiental, Luana Rosa. Ela é bióloga, mestra em Ambiente e Sustentabilidade e doutoranda em Desenvolvimento Rural. Oi, Luana, seja bem-vinda à TV Câmara. Obrigada, Dani. Bom, queria que tu começasse a falar, né? A gente tem uma preocupação muito grande com a questão do aquecimento global, como ele tem mudado o nosso clima e como a interferência humana afeta e tem causado essas mudanças. Bom, no meio acadêmico, inclusive, a gente tem falado que a gente está vivendo na era do antropoceno, né? Porque é justamente onde a atuação humana tem impactado tanto, né? Tem sido a maior fonte de risco que nós temos hoje, né, para essa crise climática que a gente enfrenta hoje é o próprio ser humano, né? É o maior agravante que nós temos. Então, a gente pode falar que a gente está vivendo nessa era do antropoceno. E de que forma, né, que o ser humano impacta diretamente nessa crise climática, né? É justamente através de desmatamentos, né, que é o ser humano que causa esses desmatamentos, né? Então, poluição dos rios também, o próprio garimpo ilegal é responsável, não só o garimpo legal, mas todo o garimpo ele usa metais pesados, né, mercúrio. Então, todo esse minério que ele é lavado nesses garimpos, que são próximos a beiras de rio, essa água tóxica, ela volta para esses rios. Então, todos esses agravantes, com o passar dos anos, eles vão prejudicando mais ainda o meio ambiente, porque ele é cumulativo, né? O meio ambiente, ele não consegue se regenerar a ponto, né, de que consiga superar esses impactos causados pelos seres humanos, né? Tem a questão também do desmatamento da Amazônia, né? A gente tem um percentual grande hoje de área desmatada que tem a ver com garimpo, com a agropecuária, com a venda de madeira também, né? Como é que o desmatamento propriamente afeta na questão do aquecimento global? Sim, bom, a Amazônia ela é o coração do mundo, né? Já se disse em vários momentos que a Amazônia era o pulmão do mundo, só que ela também são todos os órgãos vitais, né, do mundo. A Amazônia, muitas pessoas acreditam, né, que ela nasceu de forma espontânea, mas foram os indígenas antepassados que plantaram a Amazônia, né? Então ela existe hoje como ela é, o mundo hoje existe como ele é, devido, né, a esses antepassados, a esses povos originários que plantaram essa floresta que hoje a gente conhece como Amazônia. O desmatamento da Amazônia, ele está atingindo hoje um ponto de praticamente não retorno. A gente está quase num ponto de não retorno da Amazônia. Então, o desmatamento ele cresce a cada ano. Nos últimos 4 anos, no período do governo Bolsonaro, foi o período em que mais se desmatou a Amazônia, né? Então, a gente ainda está sentindo esses impactos, né? Esse desmatamento ele ainda existe, porque existe, né, existe o garimpo, como a gente já falou, existe o garimpo, só que também existe a extração ilegal de madeira, existe a pesca ilegal e tudo isso afeta o desmatamento, né? Principalmente também a agropecuária, né, que está cada vez mais massiva na região amazônica, né? Queimadas, inclusive, nos últimos 30 anos, existe um relatório do MAP Biomas que justifica que a Amazônia teve mais focos de queimada, mais focos de queimada do que o próprio Cerrado, que já é um bioma que ele queima naturalmente, né? Todos os anos ele queima, só que a Amazônia é um bioma úmido, né? Não deveria queimar. Então, toda a queimada que acontece lá é uma queimada provocada pelos seres humanos. Então, está aumentando cada vez mais e isso impacta aqui no sul também, né? Porque o desmatamento que a gente tem lá acaba, né, impactando com que as chuvas não cheguem aqui no sul, né, aqui no Rio Grande do Sul, justamente pela questão dos rios voadores, né? O que são os rios voadores? É toda essa umidade produzida pela floresta amazônica, ela vira, enfim, a floresta toda, ela produz umidade, essa umidade, ela sobe, viram
viram nuvens, né? E essas nuvens, esses rios voadores chegam até o Rio Grande do Sul. Então, inclusive a seca que a gente está enfrentando aqui pelo 3º ano consecutivo aqui no Rio Grande do Sul tem relação direta com esse desmatamento da Amazônia. Sim, então está tudo interligado, exatamente, né, no clima. Bom, a gente tem algumas questões que tem muito a ver com as mudanças climáticas, né, esses eventos extremos de seca. Em outros estados, deslizamentos, enchentes. Como isso tem afetado as populações mais vulneráveis e por que a gente não pode usar o termo desastre natural para essas situações? Sim, primeiramente, né, eu tenho pesquisado muito sobre a questão do racismo ambiental, inclusive, que é justamente onde populações periféricas ou populações originárias, né, são colocadas em locais em situação de risco ou, né, não é dado a devida atenção pública para esses eventos, né? E por que são chamados, não podem ser chamados, né, de desastres naturais? Porque, como eu citei lá no início, a gente está na era do antropoceno e todas essas catástrofes, elas são provocadas pelo ser humano. Então, ele não é um desastre natural, ele é um desastre provocado pelos seres humanos. Então, é justamente por essas mudanças, né, que na verdade hoje a gente fala em mudanças climáticas, mas a gente está vivendo uma crise climática, porque as mudanças, elas já ocorreram, a gente chegou no estágio de uma crise mesmo, uma crise global, uma crise climática. Então, essas ações provocadas pelos seres humanos, elas impactam as regiões do Brasil de diferentes formas, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem enfrentado essa seca, né, pelo 3º ano consecutivo. No Sudeste também tem a questão dos deslizamentos de terra, também no litoral de São Paulo, litoral norte de São Paulo, aconteceu também os deslizamentos de terra. Em Santa Catarina também tem acontecido muito essas questões também de deslizamento de terra, tudo em função, né, do acúmulo de chuvas, onde falta numa região, sobra na outra, justamente por esse desequilíbrio ambiental causado pelo ser humano. E tem também a questão social, porque as populações mais vulneráveis vão subindo as encostas, né? Exatamente. Por não ter moradia em outros locais. Isso, então essas regiões, por isso que eu falei até da questão do racismo ambiental, né? Porque essas populações, elas procuram lugar que ainda existe disponível para morar e são sempre locais de extremo risco, né? Então, essas pessoas, elas sentem primeiro os impactos, né? E também, consequentemente, foram as pessoas que menos contribuíram para essa crise, né? Quem contribui para essa crise é o agronegócio, são as grandes mineradoras, enfim, os detentores do capital, né? Onde está o dinheiro é quem está poluindo. E quem paga essa conta são realmente as populações mais vulneráveis. Recentemente foi confirmada a realização da 30ª Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, em 2025, em Belém do Pará, né? Por que é importante trazer esse evento para o Brasil e como ele pode contribuir para a preservação da Amazônia? A gente sabe que tem uma série de questões, né? De os países mais ricos não quererem firmar determinados acordos, né, de redução de emissões de gases, né? Como é que está essa situação nas relações internacionais? Sim, pois é, essa é uma questão bem importante, né? Essa conferência ela precisa existir no Brasil, principalmente porque o Brasil é o país que detém a maior biodiversidade do mundo. Então é importante que a gente dê essa visibilidade e principalmente também porque todo o restante do mundo depende da Amazônia, né? Não é à toa que o Fundo Amazônia voltou agora com o governo Lula, tinha ficado trancado todo esse valor durante o governo Bolsonaro. Então, se investiu pouquíssimo na Amazônia, por isso que eu me referi até com a questão de que a Amazônia está atingindo o ponto de não retorno. Então, esse é justamente o momento para que a gente fale sobre o clima aqui no Brasil, né? E, inclusive, se demonstra também que o atual governo está tendo essa preocupação, porque até o próprio Ministério do Meio Ambiente mudou de nome, né? Era só Ministério do Meio Ambiente, agora é Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, porque é algo que é tão importante, tão impactante, que precisa ter uma visibilidade, precisa ter a importância devida, né, dentro desse ministério. E por que tu acredita que a questão do aquecimento global e dessa mudança, dessa crise, é um tema tão perseguido, digamos assim, por negacionistas, né? O que
o que tem por trás disso? A gente sabe, né, que tem o capital, que tem as grandes empresas, mas para além disso, como é que as pessoas podem negar essas mudanças que a gente está sentindo Sim. na pele? Né? Primeiro, que as pessoas que não enxergam o que está acontecendo, que não sentem os impactos, ela é mais fácil de negar, né? Quando a gente não sente na pele, é mais fácil a gente negar. Existem populações periféricas que sentem, mas não compreendem o que estão sentindo. Mas se perguntarem para elas sobre os impactos, elas vão saber responder. Podem não saber relacionar com as mudanças climáticas, mas elas sabem o que estão sentindo. Agora, pessoas, né, que vivem em área urbana, que, né, dispõem de locomoção, que vivem no ar-condicionado, né, que são pessoas que não enxergam essa realidade. Tem água potável, que muitas vezes tem locais que não tem. Exato, tem água potável. Então, né, essas pessoas elas não conseguem sentir o impacto diretamente. Mas se elas forem analisar, hoje em dia elas usam muito mais ar-condicionado do que usavam antigamente, porque o calor está muito mais extremo, só que elas também não fazem essa relação. Então é muito mais fácil negar aquilo que a gente não vive, né? E a gente vê aqui pelo Rio Grande do Sul, né, que estamos em junho e Exatamente. ainda com uma temperatura bastante acima do que era mais antigamente, né? Sim, isso tem afetado inclusive a agricultura, né? Porque a gente não tem mais as estações definidas, então já não é mais possível para o pequeno agricultor que planejava, né, a sua produção do ano, o que ele iria plantar em cada mês, ele já não consegue fazer mais. Inclusive muitos, infelizmente, estão optando até pela monocultura, justamente por essa questão, por não conseguir se planejar. Eu falo muito da questão do ponto de não retorno, né, da Amazônia. É possível recuperar o que já foi destruído? O que se pensa na academia e no meio, né, entre as pessoas que atuam no ambientalismo em relação a isso? Sim, a gente está, por isso que a gente tem falado e tem sido tão enfático, né, sobre essa questão do ponto de não retorno. Porque como a gente está chegando até ele, então significa que como a gente ainda não chegou, ainda existe uma forma de recuperar. Só que para que exista essa forma de recuperar, a gente tem que colocar o pé no freio. Então, realmente, a gente não pode continuar da forma como a gente está, a gente não pode continuar produzindo o que a gente produz, porque, basicamente, o Brasil ele não é um produtor de alimentos, ele é um produtor de commodities, porque o que a gente produz, a soja que a gente produz é para alimentar o gado. Então, a gente tem produzido cifras, a gente não tem produzido alimento. Então, se o Brasil estivesse produzindo alimento, que é o que a agroecologia faz, por exemplo, a gente estaria já ajudando nesse retorno, né, desse retorno à vegetação nativa, esse retorno ao que a gente pretende, né? A tua pesquisa é sobre desenvolvimento rural, né? Me chamou a atenção. Como é que esse tema se relaciona com a questão da mudança climática, com a questão ambiental? Fala um pouquinho pra gente da tua pesquisa. Sim, eu faço doutorado em desenvolvimento rural na URGS e dentro do meu programa de pesquisa a gente trabalha muito a questão também das mudanças climáticas, da agroecologia, principalmente dentro do meu grupo de pesquisa, né, que é o TEMAS, que é Tecnologia, Meio Ambiente e Sociedade. Então a gente trabalha muito dentro dessa temática. E parece estranho para algumas pessoas, né, o desenvolvimento rural, inclusive muita gente acha que eu trabalho com o agronegócio, mas é justamente o contrário, porque é para a gente mostrar, né, que o desenvolvimento ele não está atrelado necessariamente a essas relações de poder, né? Ele está atrelado. O desenvolvimento para nós, inclusive, desenvolvimento é o que o MST faz, por exemplo, né, que produz alimento de qualidade, o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, e está aí desenvolvendo com qualidade, sem prejudicar o meio ambiente, né? Bom, eu queria que tu falasse um pouco, né? O Brasil é um país muito perigoso para defensores de direitos humanos, também para ambientalistas, né? Nós temos casos né, históricos, como do Chico Mendes, da Dorothy Steng, e recentemente do Bruno Pereira e do Dom Phillips, né, que foram mortos lá no Vale do Javari, inclusive completou um ano no último dia 5. Como é que isso impacta o trabalho e a saúde mental dos ativistas pelo meio ambiente? Bom, realmente impacta muito a saúde mental, porque a gente tem, ao longo dos anos, né, nos últimos anos, tivemos muitos retrocessos, né?
Então, bem citou o Chico Mendes, a Dorothy Stang, o Dom e o Bruno, eles realmente foram mártires dentro, né, dessa causa ambiental tão cara para nós, né? E foram justamente, né, mortos lá dentro da floresta por, a gente sabe quem, né? Garimpeiros, madeireiros, pessoas que trabalham com a pesca ilegal também. Então, essas pessoas, elas ameaçam, enfim, os ambientalistas dentro dessa região, eles são impactados constantemente, né? Sofrem ameaças diárias, então é bem preocupante, é realmente muito preocupante para quem defende. No Pará também, na cidade de Altamira, que é uma das cidades mais perigosas do mundo, também enfrentam, não sai nos jornais todos os dias, mas todos os dias morre alguém lá defendendo a floresta, então isso... Existem muito mais relatos, infelizmente, né, muito mais relatos do que acabam sendo noticiados. Mas é importante que esses casos que são noticiados, né, alertem para que isso está acontecendo todos os dias, né, de que todos os dias morre um ambientalista nas nossas florestas. Não só nas nossas florestas, né, em todo o Brasil acontece isso, infelizmente. E tu estivesse na Amazônia, né, acho que foi em 2021? 2022, ano passado. Ano passado. Vi algumas postagens tuas, né? Como é que te impactou estar naquela região, né? Qual foi o significado para ti de passar esse tempo lá? Eu passei 12 dias lá na Amazônia, mas pareceram alguns anos, assim. É um lugar que o corpo transcende. Qual região que tu foste? Eu fui em Manaus, fui em Altazes, não me lembro qual o nome da outra cidade, que é chamada de capital das cachoeiras no Brasil, mas fui em algumas cidades. Fiquei algumas horas passando pela Transamazônica e é triste, é uma região bem triste, né? Uma estrada marcada por morte, né? Uhum. E a Amazônia, ela chama a gente realmente a compreender a floresta. Eu escrevi em várias postagens, inclusive, que ali eu consegui me tornar parte da floresta, porque é assim que a gente se sente naquele espaço. E eu acho que todas as pessoas deveriam conhecer a Amazônia, porque como eu citei antes, aquilo que a gente não conhece, é fácil negar o que a gente não conhece. Mas quando a gente conhece, quando a gente encosta naquelas raízes, encosta naquele chão pela primeira vez, a gente sente que aquilo ali faz parte de nós. Então, ela precisa ser cuidada e ela precisa ser vista com outro olhar, principalmente, porque ela é importante para todas as regiões do mundo, né? Uhum. Bom, recentemente a Câmara Federal aprovou o PL 490 de 2007, conhecido como Marco Temporal, e é uma proposta que regulamenta o artigo 231 da Constituição Federal e trata do reconhecimento, demarcação, uso e gestão de terras indígenas. Como é que esse projeto, caso seja aprovado pelo Senado, né, que agora ele foi encaminhado para votação no Senado, pode impactar os povos originários e, por sua vez, a preservação, que a gente sabe, né, que são os maiores cuidadores Sim. da nossa terra? Bom, aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, a gente tem diversas retomadas de povos indígenas acontecendo e todas essas retomadas, todos esses povos perderiam as suas terras caso esse marco seja aprovado. Que o marco retorna a 1988. Né? Isso, exatamente, retorna antes da Constituição. Só que a gente tem indígenas pelo Brasil todo, né? Que são indígenas que fizeram retomaram a sua terra originária após esse período. A maior parte dos indígenas do Brasil, na verdade, retomaram as suas terras após a promulgação da Constituição. Então, é justamente com esse intuito, porque a gente tem várias áreas no Brasil, áreas de preservação, que são áreas de preservação justamente porque tem povos originários. Só que a pressão do agronegócio ela é sempre massiva, né? Então, essas áreas elas estão atrapalhando o suposto desenvolvimento, né? Porque são mais áreas cultiváveis que poderiam estar servindo para monocultura, né? Que é o intuito do agronegócio.
Porém, como eu citei várias vezes, a gente está atingindo o ponto de não retorno, a gente está agravando a crise climática que está acontecendo no mundo. Então, se a gente tornar essas áreas de preservação em áreas de agricultura, em monocultura, a gente vai atingir ainda muito mais rápido, né, esse ponto de não retorno que é caótico e a gente já está prevendo. Então, mais um motivo por esse marco temporal não passar, porque a gente não está falando apenas da vida dos indígenas, a gente está falando da vida de cada pessoa nesse planeta, que a vida de cada pessoa nesse planeta também depende que esse marco temporal não seja aprovado. Uhum. Bom, e outra discussão, né, que está se travando no Congresso e também no governo federal é a exploração de petróleo na margem equatorial, que é uma região que compreende as bacias do Foz do Amazonas, Pará, Maranhão, Barreirinha, Ceará e Potiguar. Por que os ambientalistas são contra essa exploração? E tem uma questão também que é da nossa mudança, né, na matriz energética dos combustíveis fósseis. Por que isso não dialoga com uma política que deveria estar sendo realizada agora? Sim. Pois é, já existem, né, poços de petróleo em alto mar, ou seja, já é extraído petróleo, né, aqui no Brasil. E se a gente está falando justamente de alternar para uma matriz energética menos poluidora, tem países que já, né, não produzem mais combustível fóssil. Então, tem países que já entenderam que a crise climática ela chegou num ponto de agravamento em que não tem mais o que fazer e acabaram extinguindo esse tipo de matriz energética. O Brasil, ele segue, né, investindo nessa matriz poluidora. O que pode impactar? Ali na Foz do Amazonas, enfim, é a Foz do Amazonas, justamente vai impactar a floresta, que é justamente o que a gente está falando, que a floresta amazônica hoje, ela é a maior preocupação, é o ponto de maior preocupação no mundo. Ela é o maior hotspot. Hotspot que a gente chama são os locais de maior preocupação ambiental, né? Que a gente tem que ter um maior olhar sobre essa questão. E a floresta amazônica, ele é o ponto no mundo onde a gente tem que colocar os nossos olhares de forma mais cuidadosa. Então, justamente, extrair petróleo, que a gente já está tentando fugir dessa matriz energética, e ainda na Foz, ali, bem nessa região onde a gente quer preservar, é um contrassenso. Então, está indo totalmente em desacordo com o que a gente está tentando pregar, né? Que a gente está tentando mostrar como adequado. Bom, voltando aqui para nossa aldeia, queria que tu falasse, né, tu estás à frente do Movimento Resler agora, que vai completar 45 anos nesse mês de junho, né? Qual a importância dessa instituição aqui para a cidade, para a região, e como tem sido a atuação de vocês por uma política ambiental? O Movimento Resler está completando 45 anos agora, no dia 16 de junho, né? Então, é uma das entidades ambientalistas mais antigas do estado e do Brasil também. E o Movimento Resler, ele começou justamente por uma questão de denúncia, né? Começou lá em 1978 com, né, a denúncia da Maré Vermelha, lá na Praia do Hermenegildo. Então, sempre foi uma instituição que estava voltada, né, para essas questões da preocupação ambiental, seja com os rios, seja com as nossas árvores, porque aqui em Novo Hamburgo o Movimento Resler também foi crucial na defesa de muitas árvores que ainda existem aqui na nossa cidade e de espaços também, né? O próprio Parcão é um espaço que se conseguiu também com o apoio do Movimento Resler, né? Ele virou essa área hoje em função também desse apoio do Movimento Resler e da própria população da cidade. A própria Praça da Bandeira, aqui na frente também, foi uma luta do Movimento Resler, porque era para virar um estacionamento. Ali a Gomes Portinho também, onde tem a escadaria, que é um local tão bonito na nossa cidade, né? Foi também uma luta do Movimento Resler. Então, historicamente, o Movimento Resler ele é conhecido por tomar a frente dessas brigas, né? Essas lutas contra esse progresso que, na verdade, não tem nada a ver com progresso, né? E, Luana, a gente fala muito aqui, e eu sei que a SMED tem, e as escolas, algumas têm trabalhos excelentes, né?
Qual a importância da educação ambiental para formar esses futuros ambientalistas e pessoas que defendam, né, a preservação da natureza? É fundamental. Eu sou a prova viva do quanto a educação ambiental é importante. Eu, desde os 8 anos de idade, eu era monitora ecológica aqui em Novo Hamburgo, era aluna de escola municipal aqui na cidade, e naquela época, inclusive, né, estava sendo criado o Parcão, então eu fiz parte dessas atividades de plantios no Parcão, e aquilo ali para mim foi fundamental. Então foi essa base que eu tive lá quando criança que, né, estabeleceu essa figura que eu sou hoje, né, essa pessoa que eu sou hoje, que hoje sou uma bióloga, continuo pesquisando dentro dessa área, milito nessa área ambiental, né, então essa pessoa, a pessoa que eu sou hoje, é graças a essa formação de educação ambiental que eu tive aqui na nossa cidade. Tá certo, queria te agradecer e que tu deixasse um recado, né, também para as pessoas que estão nos assistindo, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia também para preservar minimamente o espaço que a gente vive. Bom, primeiramente, né, cobrando sempre do poder público, porque o que a gente tem para nós é que a gente precisa separar o lixo, que a gente precisa reduzir o nosso consumo, mas sempre no âmbito individual. Só que a gente precisa se dar conta que só o individual não consegue mudar o todo, né? A gente precisa do coletivo, então a gente precisa sempre ter muito claro que a gente precisa estar de olho nas políticas públicas que são feitas na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, e cobrar do poder público, né, que faça a sua parte. Então, hoje em dia a gente depende muito mais do poder público do que do nosso individualismo. Então, a coletividade é que faz a força, né? Tá certo, muito obrigada. Obrigada. O Espaço Livre de hoje recebeu a ambientalista Luana Rosa para falar sobre mudanças climáticas e como elas afetam a nossa vida e de todos os seres do planeta. Você pode assistir a este e outros programas no nosso canal no YouTube e enviar sugestões de pauta também pelos nossos canais de comunicação. No próximo programa estaremos de volta falando sobre cultura, educação, cidadania e sustentabilidade. Até lá!